Boa noite a todas e a todos que acompanham a nossa página Psicologia Escolar e Educacional aqui no Facebook. Toda noite de terça-feira, às 19h30, nós temos aqui uma conversa ao vivo sobre temas importantes para todo mundo, em que a psicologia pode contribuir de alguma forma. Nós estamos no mês de setembro, e nesse mês nós mundialmente temos uma mobilização em torno do chamado Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, de conscientização a respeito do suicídio no mundo todo. Então, nós estamos também falando a respeito desse tema. É muito importante nós abordarmos essa questão com boas informações e através. Ele trabalha com a área de psicologia organizacional e do trabalho e está aqui então para dividir os seus conhecimentos, a sua experiência a respeito do tema do suicídio e a respeito de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Afinal, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando de cuidar das pessoas, cuidar da nossa convivência, cuidar do trabalho, cuidar da família, tudo isso faz parte da prevenção ao suicídio. Valdir, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para suas primeiras considerações, quiser acrescentar alguma coisa na sua apresentação. Tá ok. Obrigado, Luiz, pela iniciativa e pela oportunidade. É sempre bom a gente poder falar um pouco da experiência e falar desse tema importante, né? Que é a questão da qualidade de vida e a prevenção da depressão, a prevenção do suicídio, né? Nesse momento que é tão importante, né? De tantos fatores aí que afetam essa conjuntura e que acho que a reflexão é muito bem-vinda nesse momento também. Obrigado, fico à disposição. Eu agradeço ter atendido ao convite, ter arrumado um tempinho aí apertado no horário de aula, né? Tem aula logo depois da nossa live aqui. E então, muito obrigado por poder participar aqui com a gente, né? Vamos para a primeira pergunta, então, né? A gente está falando das questões relacionadas ao bem-estar, relacionadas à prevenção ao suicídio no ambiente de trabalho, e muitas vezes parece que essas questões não são abordadas como se no ambiente de trabalho não fosse lugar para isso, né? Então, vamos começar por uma coisa bem ampla, que é a temática da saúde mental. Fala um pouco para a gente, então, explica como que funciona essa abordagem da saúde mental e as suas consequências nas relações de trabalho. Ok, Luiz. Então, Luiz, veja bem, a psicologia, né, como muitos sabem, algumas pessoas e alguns profissionais até têm dúvida, ela atua no ambiente organizacional. Então, eu, desde o início da minha carreira, comecei a atuar na área da psicologia organizacional e a psicologia clínica, e eu desenvolvi bastante o meu trabalho focado, então, no ambiente organizacional e utilizando, então, conceitos e estudos da psicologia organizacional do trabalho. E por que é importante a gente refletir sobre essa questão da qualidade de vida no trabalho e essa questão da saúde mental, né, especificamente? Veja bem, as organizações hoje, isso é em todo mundo, mas eu acho que no Brasil também ela vive um momento que se oportuniza muito discutir essa questão. Ela vive hoje forte revés com relação às condições de saúde dos trabalhadores nas organizações, nas empresas. Então, eu trabalho com empresas na região, algumas vezes até fora da região. O que a gente pode notar? Que as manifestações de transtorno psicológico, a depressão, elas vão se manifestando no ambiente organizacional como um fator de ordem psicológica da pessoa, mas também como consequência de uma relação de trabalho que às vezes está deteriorada, né? Já vistas condições de trabalho que às vezes podem afetar
ambientes extremamente, às vezes, exigentes, ou ambientes de superpressão, ou jornadas excessivas. Então, vários fatores, Luiz, vão afetar essas relações de trabalho e, por conseguinte, vai fazer adoecer esse trabalhador, essa pessoa, e vai trazer toda a consequência para a família dele, para a empresa, né? E podendo ter situações graves, né? Como até mesmo a questão da depressão. Então, são situações que merecem, né, todo o cuidado, né, e todo o estudo para que a gente possa atuar, né? Uma das questões relativas ao trabalho que eu penso que são bem importantes para esse momento que a gente está vivendo, do contexto de pandemia, não é? É a respeito do trabalho remoto ou home working. Como que a gente pode pensar com o instrumental da psicologia organizacional e do trabalho as questões relativas à qualidade de vida nessas circunstâncias do trabalho remoto? Certo. Luiz, veja bem, na situação de pandemia, a gente nunca pode esquecer que, na verdade, até a maioria dos trabalhadores, né, acabam ainda tendo a relação de trabalho presencial, né, e super precarizada, então, em função das condições que nem sempre as organizações estão preparadas, como oferecer informação, oferecer condições de higiene para lidar com situações tão graves como a situação da pandemia. E isso vai ser mais um fator de estresse. Por quê? Porque esse profissional ele tem medo de se contaminar no ambiente de trabalho, no ambiente público, né? Haja vista a situação que nós vimos com relação ao pessoal da entrega, os motoboys, né? Que protestaram, né? Legitimamente em função da falta de condições de segurança e de saúde para o trabalho, né? Então, você tem, na situação de pandemia, esse cenário de muitos profissionais que não conseguem se distanciar, né? Mais especificamente, né? Vamos até nos solidarizar com os profissionais de saúde que estão nas frentes de trabalho, em hospitais, em clínicas, que estão super expostos, vivendo uma situação de tensão extrema ali, né? Que é uma condição que afeta o estado psicológico, ou que vai fazer encrudescer um quadro, às vezes, que já apresenta algum tipo de transtorno que pode favorecer o aparecimento da depressão, ou um estado em que ele pode favorecer fatores como dependência química, o alcoolismo, né? Então, esse trabalhador está afetado, mas e a situação do trabalhador em casa, o home office? Será que ele está livre? Então, nesse trabalho, eu tive oportunidade, nesse trabalho que nós atuamos, às vezes, na organização, de visitar e de conversar com trabalhadores. O que a gente nota? Você tem, por um lado, a situação de entre aspas, conforto por estar em casa, né? Mas a casa, ela nem sempre está preparada para que ela seja o ambiente de home office, o que vai gerar também um nível de angústia nesse trabalhador, né? E esse nível de angústia e de frustração, porque ele pode considerar que o trabalho dele não está produtivo, não está fazendo direito, né? Vai se somar, Luiz, com outros fatores, como, por exemplo, o fator distância. Então, no trabalho presencial, ele tem um feedback imediato do trabalho dele. Então, ele conversa com o chefe, ele conversa com o cliente, ele conversa com as pessoas ali e obtém um feedback que lhe dá uma segurança, uma linha de raciocínio, uma linha de interação. No home office, ele tem esse distanciamento e ele tem um comportamento solitário ali. Ele está ali e na angústia da incerteza, né? Por estar num ambiente distante da relação de trabalho que ele está acostumado. Então, a gente está falando, às vezes, de trabalhadores que, mesmo que fazem serviço administrativo, mas que não têm grande familiaridade com o trabalho remoto, que está aprendendo a utilizar, né? Veja a nossa situação como professor, né? Nós estamos aprendendo a lidar com ferramentas, recursos que são novos. Isso gera uma angústia e insegurança. E eu quero destacar, Luiz, em função de nós estarmos tratando da questão da depressão, do suicídio, um fator, um elemento muito importante que tem sido detectado nessa forma de trabalho.
Então, veja bem, o trabalho ele tem, o indivíduo consegue fazer, no modelo do home office, o trabalho em casa, mas o trabalho ele tem um componente social. Ele tem um componente social. Então, se eu estou distante do trabalho, eu me sinto também à parte. Eu me sinto também desprovido dessa interação social. Eu começo a me sentir marginalizado. Eu não estou no meu grupo. O que será que está acontecendo com a minha empresa? Eu não vivo, né, em plenitude aquela relação satisfatória, aquela relação positiva de pertença. Eu sou parte do grupo, eu estou no grupo, né? Então, isso também vai ser mais um motivo de angústia e que pode, por sua vez, favorecer um quadro depressivo ou um acirramento de um quadro de transtorno psicológico que pode ter algum desdobramento, tá? Então, né, eu acho que esses são pontos interessantes para a gente pensar no formato, né? De como preparar esses trabalhadores para essa realidade do home office, que não é um desafio fácil. Questão muito pertinente, muito pertinente. Eu gostaria de lembrar todo mundo que está acompanhando a gente, aí pelo seu home office, pode deixar seu comentário, pode deixar as suas perguntas, que a gente vai aqui conversar a respeito, a gente vai poder respondê-las. Já agradeço quem está acompanhando, o pessoal que já está mandando aqui as saudações, está mandando aqui boa noite para a gente. E quem não conseguir assistir inteira agora, lembre-se que fica à disposição no YouTube e no Facebook para você assistir a qualquer momento. Então, às vezes você perde um trechinho, o pessoal entra falando assim, eu perdi a resposta de tal pergunta. Você pode assistir em outro momento, quando você bem entender. Ainda nesse assunto do trabalho à distância, dessas circunstâncias específicas, eu gostaria que você falasse, Valdir, um pouco dessa ideia que tem sido muito veiculada, eu acho complicada, né, de um novo normal. Existe um novo normal no mundo do trabalho? Que novo normal que é esse? Luiz, é interessante essa fala, né, do novo normal, que ela já virou um jargão, um apelo, né, em que as pessoas até se questionam um pouco, talvez, esse novo normal, será que é bom ou não é bom, né? Eu acho o seguinte, vamos pensar sobre a ótica do mundo do trabalho. As organizações, as empresas, né, vamos falar aqui entre aspas, o mercado, infelizmente, ele tem uma lógica, né, do qual se prioriza determinados objetivos, vamos dizer assim, pétreos, né? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando assim, as organizações hoje se debatem para que alcancem taxas cada vez maiores de rentabilidade, cada vez maiores de ganhos, né? E de superaproveitamento do trabalho humano. Então, essa é uma condição básica, né? Das relações de trabalho posta, né? E quando a gente fala no novo normal, ela exige uma reflexão que tem que começar, né? Não vou nem dizer um novo normal, mas uma nova visão do trabalho, uma nova visão de sociedade, né? Eu não sei se é o normal, mas é a questão de favorecer um pensamento diverso, um pensamento que possa problematizar relações que não fazem bem às próprias organizações, né? E os seus clientes, e não faz bem aos trabalhadores, né? Então, eu vou colocar aqui uma situação mais ou menos assim. Muitas vezes, né, essas organizações, elas gastam muito dinheiro com marketing, propaganda, desenvolvimento de produto, e muito pouco na sustentabilidade. Na sustentabilidade, seja ela ambiental, seja ela social, tá? E aí, o que ocorre? Elas vão rapidamente ganhar obsolescência por conta de que não tem profundidade, né? Às vezes o produto não tem um compromisso de garantir a satisfação da real necessidade do cliente, né?
Exemplo, eu posso consumir um produto barato, né? Mas ele não tem a qualidade, eu tenho que fazer novas trocas desse produto, né? Então, não é sustentável. Quer dizer, eu ganho muito dinheiro e perco muito dinheiro e vivo aquela paranoia de mercado de que eu preciso produzir, ganhar e tal. E me faz pensar, e acho que esse momento é propício para isso, que nós temos que, como profissionais, a psicologia organizacional, profissionais, trabalhadores, investidores, sabe, diretores de organização, é o momento de repensar e fortalecer muito mais, Luiz, na minha avaliação, nesse novo normal, então, o aspecto mais institucional das organizações. A visão de uma organização como um valor social. Uma empresa, uma organização que trabalha com a finalidade de garantir um benefício para a sua sociedade. E o aspecto econômico da organização ser consequência, né? Se a gente inverter essa lógica, né? Talvez a gente possa até exemplificar a questão do arroz e do feijão. Se eu inverter essa lógica, né? Se eu inverter, eu perverto a lógica, né? Eu posso, em função de um apelo, seja lá do que for, ou do dólar, não sei das quantas, por conta anda a economia hoje, ter um sobrepreço elevadíssimo, eu ganho, né? Mas eu posso, ao mesmo tempo, provocar o quê? Uma debandada nesse mercado. Se é caro comprar produtos básicos, eu vou procurar produtos alternativos, e perco a sustentabilidade. Então, se a minha organização ela tem um compromisso institucional, e esse compromisso meu institucional é entregar produtos éticos, com qualidade, garantindo a saúde dos meus trabalhadores, eu sou sustentável. Se eu não garanto isso, eu não garanto mais nada, porque há um mix de fatores que eu tenho que me preocupar como gestor. Então, eu acho que esse novo normal propicia isso. Nós repensarmos essa relação de trabalho, repensarmos as nossas organizações, para que elas sejam, de fato, organizações que atendam demandas sociais em primeiro lugar, aí econômicas como consequência e viria depois. Isso é deixar de ter ganho? Não, é ter ganho, mas ter ganho de forma sustentável e não ganho ocasional, ganho sazonal ou ganho com dano, né, a toda ordem aí, seja pessoa, seja ambiente, né? E isso também vai afetar a saúde das pessoas, né? Eu acho que esse é o aspecto que eu quis destacar, Luiz. É muito importante a gente pensar na questão da qualidade de vida no trabalho, né? Até como algo assim para ser pensado de uma forma organizada, estruturada mesmo, né? Não apenas como um chavão, mas algo que as organizações de trabalho elas vão se estruturar em torno disso para tentar garantir para os seus trabalhadores, né? Pode falar um pouquinho disso, dessa qualidade de vida no trabalho como um programa mesmo? Sem dúvida, Luiz. Veja bem, se nós pensarmos a nossa essência em termos psicológicos, né, nós vamos encontrar um fator altamente crítico, que é a nossa identidade como pessoa, como ser, né, como pessoa, como uma existência única que somos, né? Então, se eu sou isso, se eu sou essa existência, onde e com quem eu me relaciono, eu tenho que encontrar reflexos que afirmam essa minha existência única, que me permite a minha saúde, que me permite a minha harmonia, que permita a minha arte enquanto exercício desse ser humano único que sou, né? Então, se nós tivermos na sociedade uma rede da qual as organizações possam fazer parte, e eu vejo esforços das organizações em fazer isso, mas grandíssima dificuldade frente a uma série de outros interesses concorrentes, de estabelecer códigos de ética, códigos, programas que permita com que as pessoas, os trabalhadores que ali vivem, consigam ter condições tais que possam favorecer a sua saúde psicológica, que possam, uma vez tendo essa sua saúde preservada nessas relações de trabalho, produzir,
E não simplesmente produzir como um trabalho alienado ou mecanizado, mas produzir realmente com arte, produzir com criatividade, com, sabe, todos os recursos que ela pode disponibilizar à medida que ela encontra esse ambiente, né, existencialmente favorável. Então, o que a gente observa, Luiz? As organizações que não têm essa preocupação com seus trabalhadores, às vezes o foco é na produção, embora a organização moderna já há muito tempo se decanta, né, de que o foco tem que ser pessoas, que o foco tem que ser as relações, né, a visão da organização social, em primeiro lugar e tal, mas o apelo é muito grande. Então, as organizações, da ânsia de serem produtivas, atropelam essas relações, né? E a pessoa, né, os trabalhadores, veem na dimensão de trabalho um forte apoio para essa sua identidade psicológica, como um ser que trabalha, como um ser que realiza, um ser profissional. Se nós imaginarmos assim, se a gente fosse fazer uma viagem aí no tempo, né, e buscarmos um modelo lá do século XV, como era o trabalho do formato dos guilds, que eram aqueles trabalhadores artesanais, né, eles trabalhavam e aplicando o prazer. Então, a produção deles era aquela arte, aquela diferenciação, né? Não era produção em série, mas o modelo de trabalho era aquele, super criativo em função dessas condições, relações primárias garantidas, retorno do trabalho em função de serem mestres, de serem artesãos, né? Então, essa organização moderna, ela tem que garantir, é lógico que a gente não dá para pensar uma relação genuinamente artesanal, nós temos uma relação de trabalho moderno, que se aplica a tecnologias e tal, mas à medida que eu tenho um ambiente que favorece que essa pessoa se manifeste, se integre, eu vou ter uma grande redução de tensões e conflitos no ambiente profissional. E essa redução de tensão é que vai caracterizar a qualidade de vida no trabalho em primeiríssimo lugar. Não é como, às vezes, muitas organizações pensam, do tipo, eu vou fazer uma premiação para os meus trabalhadores, meus funcionários, eu vou dar um prêmio em viagem, eu vou dar um bônus. Isso não é qualidade de vida no trabalho. Isso são apelos para que haja foco na produção, foco no alcance de resultados, tal, mas eu preciso pensar em ganhos para a pessoa, o significado que esse trabalho tem para ele, garantir isso, garantir a sua saúde mental, né? E eu digo mais, Luiz, não só o trabalhador, mas todas as pessoas que se relacionam com essa organização, como os clientes, né? Então, às vezes, no ambiente organizacional, a gente tem a oportunidade de conversar assim, as pessoas têm que estar satisfeitas, não é para que ela volte a comprar de você, simplesmente assim, mas porque estão satisfeitas, porque encontram ali gratificação social, se sentem bem, se sentem felizes. Então, essa é a medida, né? Essa é a medida importante. Então, eu vejo que quando essas relações são conflituosas, são situações que, de certa forma, deterioram essas relações, ela vai agravar, ela vai encrudescer problemas seríssimos, né, de transtorno de ordem psicológica. E aí, dependendo do diagnóstico, dependendo do quadro, ela pode evoluir, sim, para a situação do risco do suicídio, né? E até depois eu quero, se eu me permite, falar um pouquinho sobre essa questão de como que é possível identificar e prevenir essas situações no ambiente da organização. Quer dizer, então, qualidade de vida é eu garantir, né, que eu tenho salário justo, porque as condições sociais precisam estar garantidas nessa relação de trabalho. Eu tenho que ter um ambiente favorável de respeito, de divisão de poder, quer dizer, as pessoas ali no ambiente organizacional, elas precisam participar da gestão, elas não podem ser meros espectadores, elas têm que ser protagonista do seu processo de trabalho. Então, no meu trabalho eu tenho que criar, no meu trabalho eu tenho que interagir. Então, às vezes a gente vê assim, a organização tem um modelo participativo,
Aliás, Luiz, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz sobre isso, né? A questão da gestão participativa e a humanização do ambiente organizacional. Então, infelizmente, os modelos participativos, a gente tem experiências aí, mundo afora, nessa área, eles ainda são exceção. É como se a regra fosse assim, olha, aqui na organização, é organização, então o modelo tem que ser um modelo autoritário e centralizado, né? E aí esse modelo acaba sendo largamente reproduzido como se ele fosse sinônimo de eficiência, né? E que vai afetar essa qualidade de vida no dia a dia, né? Muito bem, a gente tem aí bastante informação importante a respeito desses temas. Eu gostaria de lembrar o pessoal que pode deixar perguntas e comentários para o Valdir responder, para a gente abordar aqui. Também é importante você deixar a sua curtida, deixar o seu like, compartilhar para que a boa informação chegue a outras pessoas também. Eu estou acompanhando aqui as curtidas, os likes, foi só o Valdir falar da valorização salarial que já apareceu um coraçãozinho, mas é a nossa realidade no Brasil, não é? Essa necessidade aí de valorização profissional. Antes da gente ir para o suicídio, até porque na verdade está tudo relacionado, eu gostaria que você falasse um pouquinho que fosse a respeito dessa onda, não é de agora, mas está cada vez ficando mais aguda, mais sofisticada, da precarização, e a gente está até falando de uberização do trabalho, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, dos reflexos que isso tem na qualidade de vida. Tá certo, Luiz. Veja bem, existem uma diversidade grande de modelos de trabalho, né? E dentro do país, fora do país e tudo mais. E, e dentro de uma visão de relação meramente econômica, a gente colocou muito em discussão essa questão de, ao invés de adotarmos uma visão institucional das organizações e do trabalho, essa visão muito econômica, e eu até diria que é uma visão econômica distorcida, porque eu acho que produzir riqueza é uma das grandes missões das organizações e de uma sociedade, mas para mim adotar isso, eu às vezes, para mim conseguir essa tal da prosperidade que as organizações buscam, essa sua perenidade, não dá para você pensar em curtíssimo prazo. Porque no curtíssimo prazo, eu reduzo o salário de todo mundo e ganho dinheiro. Não é isso que eu posso pensar, talvez, como dono de empreendimento, um sócio de empreendimento? Só que, se todo mundo pensar que redução de salário significa ter dinheiro, a pergunta é: quem vai comprar os produtos? Quem vai comprar e fazer circular o comércio e a riqueza de uma sociedade? Então, o modelo mais revolucionário é o modelo da distribuição da renda, né? E a distribuição de renda, ela tem diversas faces. Os países mais prósperos, os países de melhor desenvolvimento, melhores índices humanos de desenvolvimento, melhores índices de educação, de desenvolvimento tecnológico, são justamente os países que possuem um formato de distribuição de renda já consolidado. Tá? Então, a gente tem que pensar assim, se não temos esse formato, é porque alguma coisa está errada. É porque nós estamos pensando a muito curtíssimo prazo. Né? E aí, alguns apelos, até muitas vezes políticos de plataforma, né? Porque de plataforma do tipo, alguém pediu para mim para que eu votasse uma reforma que, de certa forma, permitisse no curto prazo que eu pagasse menos impostos, ou que eu reduzisse custos, né? Parece ser interessante, lógico e defensável, eu vou lá como político e defendo. Ou até como cidadão vou lá e apoio, porque parece lógico quando alguém fala assim, precisa reduzir custos, não sei o quê. Né? Porém, né, é necessário que se pense assim, como que isso se comporta ao longo do tempo. Então, se eu estabelecer que futuros trabalhadores
não precisarão contribuir com a Previdência. E, por conseguinte, eles também não vão poder se aposentar. A minha lógica ela pode ser uma bomba relógio que eu armei e que lá na frente vai explodir com as futuras gerações. Então, eu resolvi, enquanto sociedade ou enquanto corpo empresarial, uma questão de custo ou de ônus aqui nesse momento, mas lá na frente o problema me encontra, né? Ou então é equivalente, talvez a gente falar, varrer-se a sujeira embaixo do tapete, né? Não tem, já nós temos que assumir os nossos problemas. Eu acho que nisso, Luiz, a gente como psicólogo, a gente conhece muito bem essa situação, porque é igual a demanda psicológica que precisa ser trabalhada. Eu posso adiar ela, eu posso utilizar uma defesa, eu posso utilizar um mecanismo de negação desse conflito e seguir a minha vida. Mas uma hora ela vai me encontrar, uma hora eu tenho que prestar conta disso, né? Então, a organização, da mesma forma, ela vai fazer ações que possa reduzir imediatamente um custo, alguma coisa assim, mas vai lá na frente ter uma série de problemas. E qual é o reflexo para as pessoas, já que nós estamos falando especificamente da questão também da qualidade de vida das pessoas nessas condições de trabalho? Se meu trabalho é um trabalho mal remunerado, se as condições de trabalho não são favoráveis, isso tem uma implicação direta no meu autoconceito. Eu passo a me considerar uma pessoa de segunda categoria, de terceira categoria, do tipo, por que aquele trabalhador tem condições melhores e eu não tenho essas condições? Ou eu sou uma pessoa infeliz porque o meu trabalho é um trabalho não digno, né? Então, é como se eu, enquanto sociedade, convencesse essas pessoas de que eles não são importantes, né? Porque, embora a relação salário e importância do trabalho pertença a uma outra dimensão, mas o significado psicológico imediato é, se eu ganho pouco, a impressão que dá é que meu trabalho não é importante, né? E isso vai ter uma repercussão, porque esse nível de frustração, Luiz, ele está ali, ensejado, as pessoas às vezes não manifestam isso, mas aquilo está como um peso para ele, em termos de uma forma de pressão psicológica, até que ele um dia manifesta, até que um dia ele manifesta. Eu vou aqui contar uma breve história, até conto para meus alunos, de uma situação que a gente fez uma pesquisa numa empresa, uma determinada vez, uma pesquisa de clima organizacional, onde a gente faz aí um trabalho de diagnóstico, né? Então, eu estava nessa indústria, e isso faz alguns anos, porque hoje as pesquisas são todas online, mas isso alguns anos atrás a gente fazia mediante uma urna que se colhia as opiniões dos trabalhadores, eles colocavam nessa urna um formulário com a sua opinião. E aí, nós pegamos a urna na fábrica, levamos até o setor de RH para fazer a verificação dos formulários. Geralmente a gente faz de uma maneira sigilosa, para não expor ninguém e tal. Mas no momento da abertura, a gente conta com o RH para ajudar ali a separar os papéis. E aí, quando nós abrimos a urna, tinha um pano sujo de graxa dentro da urna, né? Aí o nosso gerente de RH falou, mas aqui molecagem isso aqui, pegou o pano e jogou no lixo, né? Aí eu falei assim, não, pera, me dá o pano aqui, né? Não, o cara é um pano sujo. Não, sim, esse pano é uma mensagem. Esse pano, ele é um recado dado por um trabalhador com relação às condições de trabalho e como ele está, né? Então, esse pano sujo de graxa que foi colocado na urna precisa chegar na reflexão nossa, como profissional, como gestor, e pensar quem são os nossos trabalhadores, o que eles necessitam, né? E por que eles têm esse tipo de manifestação? Aonde nós estamos falhando? Aonde nós estamos falhando, né? Então, o que nós podemos fazer? Quer dizer, isso, sem ser de uma maneira assim, de se escandalizar, porque às vezes a gente se escandaliza com o conflito, porque às vezes há alguma um problema, às vezes, de relacionamento ali.
Vamos entender essas pessoas. Por que estão em conflito, né? Então, à medida que eu permito que as pessoas manifestem os seus conflitos no ambiente da organização, eu estou melhorando a saúde delas, porque é a oportunidade de eu poder fazer algo por aquilo. Senão aquilo é oculto e não vai aparecer. Então, respondendo mais uma vez a questão, Luiz, eu acho que essa precarização, ela não ajuda aos trabalhadores e não ajuda as empresas. A gente precisa rever e descobrir o que é necessário fazer, mas tem que ser um pacto de toda a sociedade. Né? O que muitas organizações reclamam ela paga imposto, ela tem custo, e daí o cliente desinformado vai lá e compra o mais barato. Né? Ele compra daquela empresa que não registra funcionário, daquela empresa que polui, daquela empresa que sonega impostos. Então, eu acho que a sociedade, né? Acho que cabe aos governos ter mecanismo de controle e cabe à sociedade a se perguntar qual é a minha parte, o que eu devo fazer? Né? Exemplificando para concluir. Às vezes a gente pergunta para as pessoas assim, você pediu nota fiscal do produto? Ah, não, eu não uso. Né? Então, é como que se a nota fiscal para ele não fosse importante. Aí, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu comento. Você sabia que com a nota fiscal, muitas vezes, pela emissão de uma nota fiscal que se garante a saúde, que se garante a educação de uma criança, às vezes, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, já que a maioria da população necessita do trabalho do Estado para suprir essas necessidades básicas. Então, eu acho que é isso. Esse é o momento, né? Já estamos falando também desse novo normal, quer dizer, é um novo normal que nós temos que pensar na consequência dos nossos atos como cidadão. Eu acho que uma pessoa que ela fala assim, que ela tem desejo de morte, desejo de desaparecer, isso não é um problema dela, simplesmente. Isso é um problema nosso. Nós, como sociedade, temos que nos perguntar, por que uma pessoa do nosso convívio tem esse questionamento? O que é que está de errado? Né? Acho que esse é um ponto para se pensar, né, Luiz? Que nos leva à nossa questão central aqui no Setembro Amarelo, não é? Que é como podemos pensar aí a abordagem, a prevenção ao suicídio nas organizações de trabalho, que elas são chamadas à sua responsabilidade social, e isso é parte dessa responsabilidade também, né? Como que pode ser trabalhada a prevenção, Luiz, esse é então? um ponto que eu disse para você que eu gostaria de comentar, porque eu acho muito importante e também tem uma grande participação dos profissionais de saúde e eu diria até principalmente dos psicólogos. Eu costumo falar para os meus alunos, você não precisa ser necessariamente um profissional formado em psicologia, com ênfase em psicologia organizacional do trabalho, para você trabalhar na relação com empresas. Tá? Todos os psicólogos estão habilitados a trabalhar no ambiente organizacional, de alguma forma, lógico, de acordo com o seu conhecimento, com as suas especificidades, mas um dos trabalhos preventivos mais importantes, Luiz, e muitas vezes a gente encontra poucos profissionais atuando, né, é essa questão das avaliações de trabalhadores, né, ou no processo seletivo, ou nas funções de risco. Hoje, a legislação ela é muito branda na exigência do laudo de avaliação psicológica ou laudo de avaliação psicossocial. Ela é muito branda. Chega-se até, talvez, em funções muito extremas, como, por exemplo, a função de motorista, a função de segurança com porte de armas, né? Mas nós temos uma infinidade de situações dentro da organização que seriam necessárias à avaliação psicológica. E isso a gente tem feito, dado muita ênfase nas organizações sobre isso, sobre efetivar convênios com o psicólogo, em encaminhar os trabalhadores para fazerem uma avaliação psicológica, um laudo, e que vai ter dois grandes ganhos. Um ganho é, primeiro,
você avaliar as aptidões desses profissionais, principalmente para funções de risco, né? Então, hoje, nós temos taxas elevadíssimas de acidentes do trabalho, de doença profissional, agravadas porque as pessoas estão submetidas a condições de trabalho do qual elas não possuem, às vezes, as aptidões adequadas, né? E o outro beneficiário são as próprias organizações. Uma vez que, quando você consegue alinhar o perfil psicológico ou as condições psicológicas dos trabalhadores aos seus diferentes papéis dentro da organização, ela consegue ter muito mais sinergia no processo de trabalho. Então, e não é a questão de, através do laudo psicológico, você limitar o acesso do trabalhador ou você inibir o acesso do trabalhador a determinados tipos de trabalho. Não. Por quê? Porque não é só a questão de constituir o laudo de avaliação psicológica. É também o psicólogo construir todo um programa de saúde do trabalhador. Que um programa que seja interdisciplinar, que você já tem, inclusive, a base na legislação, até a Constituição brasileira estabelece a necessidade de articulação de programas de saúde dos trabalhadores em todas as esferas de governo e de responsabilidade das organizações. Então, não chega nem a ser uma inovação. O que existe, na verdade, é uma visão branda, ou até omissa, para não dizer até omissa, em estabelecer programas que garantam, né, que esses trabalhadores sejam avaliados e sejam alocados devidamente em funções que não venham a afetar a sua saúde, né? Então, quando a gente desenvolve esses programas da organização, paralelo a isso, a gente já consegue fazer encaminhamentos. Então, quando você faz um laudo, você já identifica que determinados trabalhadores estão, às vezes, sob o estado de estresse, né, psicológico, ou de natureza emocional ou física, e aí tem que ser encaminhado para o médico ou psicólogo, ou então casos bastante urgentes, do qual a pessoa já está num quadro de depressivo. E aí, um ponto que eu quero também ressaltar, que as organizações possuem muita desinformação. Se uma pessoa está sob um estado de transtorno psicológico, essa pessoa está num estado de depressão, que já é observável nas relações de trabalho, eu não posso simplesmente falar assim, olha, puxa, coitado desse sujeito, coitado desse trabalhador. Existe uma responsabilidade da organização. Inclusive uma responsabilidade que pode ser acionada. Então, a organização precisa encaminhar, os profissionais precisam encaminhar. É um atendimento de emergência, você tem atendimentos, protocolos de atendimento em regime de emergência, no SUS, você tem protocolo de atendimento em regime de emergência no UPA, para pessoas que estão na situação de transtorno ou em risco de suicídio, que você não pode deixar de encaminhar. Então, você tem que encaminhar, né? Porque é parte da responsabilidade da organização fazer o encaminhamento. E se ela faz a avaliação do trabalhador, mais ainda, porque feita a avaliação, ela está assumindo a sua responsabilidade social, ao mesmo tempo protegendo esses trabalhadores, lembrando que uma pessoa que possui o transtorno psicológico é uma pessoa que tem capacidade produtiva como qualquer outro trabalhador, né? Mas que ele necessita de uma atenção especial em função das características psicológicas que ele possui, né? E que esse acolhimento que a organização dá, ela passa a ser, inclusive, um fator de ganho para ela, porque as pessoas vão se sentir mais seguras. Olha, nessa organização, a empresa cuida da minha segurança, cuida da minha saúde, eu tenho um convênio médico, eu tenho um convênio psicológico, né? Então, Luiz, eu acho que é extremamente importante que nós cuidemos dessa questão da prevenção dentro do ambiente das organizações, em parceria com as organizações, né? E que os profissionais se alinhem cada vez mais dentro dessa proposta, porque há um grande espaço e há um vácuo aí que precisa ser preenchido através desses programas de prevenção, tá? Então, esse é o destaque que eu quis realmente, eu falei para você, que é muito importante que chegue até as organizações ações concretas via programas de prevenção
da depressão, prevenção do suicídio dentro do ambiente da organização. Eu penso que uma palavra muito importante aí é ações concretas, né? Duas palavras muito importantes aí. A gente ter ações concretas dentro das organizações de trabalho pela saúde mental, pela qualidade de vida, porque de boas intenções, não é? Tem muito lugar que está cheio. A gente precisa de ações efetivas que sejam desenvolvidas pelos trabalhadores e trabalhadoras, não é tanto nesse aspecto da prevenção ao suicídio, quanto em outros aspectos. Acredito até que muitas vezes organizações e instituições de outra natureza também fiquem presas a um trabalho muito pontual no mês de setembro, de promover uma palestra, talvez uma semana de atividades, uma campanhazinha, mas não se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida ao longo do ano, né? Exatamente, Luiz. Tem muitas oportunidades assim que pode ser empreendida, às vezes até utilizando estrutura que a própria organização tem. Às vezes a empresa tem um médico do trabalho, um convênio, né? Pode efetivar um convênio com psicólogos, né? Eu acho que nas duas pontas, tanto a empresa procurar, quanto os profissionais irem, né, até as organizações. Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com alunos nossos que sempre debatemos a questão da profissão. Então, o ser psicólogo não é só o produzir o conhecimento em psicologia, mas é produzir também a prática da psicologia, a profissão, o modus operandi, a nossa praxis, né? Sem isso, não tem psicologia, né? Porque o ponto de partida é o conhecimento, mas não é só de ponto de partida. A psicologia ela tem que ter a chegada, ela tem que chegar até lá, na pessoa que precisa, na pessoa que necessita, né? Então, eu imagino assim, o profissional ele não pode, às vezes, pensar assim, eu não tenho todo o conhecimento. Ótimo, você tem algum conhecimento? Vai. Aí, a própria prática sua vai começar a gerar o quê? A necessidade. Opa, eu preciso fazer uma supervisão, eu preciso fazer um curso, né? Porque senão, não, Luiz, é um ciclo vicioso. Eu não vou porque não sei e não sei porque não vou. E aí não acontece, né? Exatamente. Isso que você abordou aqui nos leva, tem relação aqui com uma pergunta que mandaram para a gente. Eu vou colocar na tela, provavelmente ela vai tampar um pouco a gente aqui, mas é para a gente ler juntos, né? O Andrei Campos, acerca da sustentabilidade na organização, é evidente que se trata de um conjunto de competências de diversas áreas. Nesse sentido, qual o maior desafio dentro dessa multiprofissionalidade para que se atinja a sustentabilidade organizacional? E qual o principal desafio da psicologia? Eu vou deixar essa pergunta para você, Valdir, que é aí, ó, complexa, complexa. Certo, eu vou tentar responder. Andrei, obrigado pela pergunta. Veja bem, eu imagino o seguinte: talvez o fator mais crítico para o exercício pleno dessa interdisciplinaridade eu colocaria por conta, Luiz, né, dessa fragmentação esquizofrênica do conhecimento, né? Então, a gente tem, por exemplo, esferas que são médicas, esferas que são de gestão, esferas que são de profissionais técnicos, das mais diversas áreas, todos com altíssimo conhecimento, ótimas intenções, mas que não se conversam. Até entre os profissionais, né, da própria área, tem pouca conversa, pouca articulação, pouco projeto. Então, esse é o grande desafio. E aí a gente tem que pensar, André, principalmente no ambiente universitário. Eu acho que a construção dos nossos cursos, a construção da nossa formação, ela é uma construção extremamente fragmentada, né? E pouco articulada. Então, assim, a gente consegue ver
um braço, a perna, uma mão, mas não vê o cidadão, você não vê a pessoa. Então, à medida que essa visão nossa de conjunto, de integralidade seja promovida, eu consigo pensar em práticas sustentáveis, né? Vamos dar um exemplo do médico. Então, se o médico vai dar um remédio para o coração, ele vai pensar no indivíduo, como é que está o rim desse indivíduo, assim por diante, né? Mas se o coração dele está afetado dessa ordem, que fatores psicológicos pode estar relacionado com ordem emocional, que pode ter algum tipo de interferência em fatores orgânicos, e por conta disso, que tipo de articulação e de ação eu preciso estabelecer com esse outro profissional. Então, às vezes, chega-se ao absurdo, né? Nós não deveríamos ter essa visão do tipo, esse cliente é meu, tá? Esse cliente é seu e esse fracasso é seu, porque à medida que você não articula, em que você não estabelece essa relação de interdisciplinariedade, o atendimento está precarizado. Então, acho que tem todos nós um compromisso, profissionais, a universidade, as organizações, porque essa prática sustentável, ela passa por um elemento cultural, mas passa também pela zona de conforto. Quer dizer, é mais fácil para mim deixar o atendimento ser só na minha esfera de trabalho. Aí eu não interajo, né? E por conseguinte, também às vezes o meu trabalho não aparece tanto, porque para o meu trabalho aparecer dependeria do trabalho de outras pessoas envolvidas, né? Então, acho que esse é um ponto aí que é legal pensar sempre, né? E questionar. O meu trabalho está atingindo um objetivo, um resultado sustentável ou não, né? Ou é só um trabalho bonito, né? Mas e o que ele tá, onde ele está chegando, né? Nesse sentido. Eu vejo no que você disse a respeito da formação universitária, da formação do futuro profissional, não é? É muito importante essa diversidade, digamos assim, de temas aos quais ele vai ter acesso, né? Muitas vezes fica preso a uma formação tecnicista. Tecnicista aqui não estou falando da boa técnica, né? Daquela visão de uma técnica esvaziada, não é? Técnica pela técnica, sem o ser humano que criou e que depende, precisa da técnica, né? E que muitas vezes, como se o especialismo fosse o melhor caminho, né? Especialismo, eu estou falando assim, saber só aquilo, não tem essa visão ampla da pessoa e do cidadão, como você disse, a gente acaba ficando refém, então, de um conjunto muito limitado de ações que a gente acredita que devem ser desenvolvidas e não dialoga com as pessoas e não dialoga com a realidade. Sabe que eu observo isso até em termos de linguajar, não é? Como muitas vezes, nessas exigências do momento que a gente está passando, fazendo atividades como essa nossa agora, esse bate-papo, eu vejo às vezes a dificuldade de profissionais de se fazerem entender pelos leigos. Não, você entende? Não tem essa capacidade assim de estabelecer o diálogo fora do linguajar técnico, né? Exatamente, Luiz. E é uma perda tão grande, né, Luiz? Porque você vai viver uma situação artificial, né? Eu estou sendo bastante eficiente, eu tenho um belo consultório, eu tenho uma marca, uma empresa, um nome, mas e o resultado do meu trabalho? Então, é lógico que a gente sabe que as ciências humanas, muitas vezes, quando você fala em resultado, na ótica mais do senso comum, ela é um pouco ingrata. A gente não está falando de resultado de curtíssimo prazo. Relações são construídas ao longo do tempo. Mas quantos ganhos a gente não poderia ter se nós conseguíssemos ter uma amplitude maior de diálogo, né? Uma formação voltada e supervalorizada para nossas práticas profissionais, né? Porque eu acho assim, a questão que muito se discute é assim, eu tenho um título, eu quero o diploma meu profissional, mas qual é o nível
de capacidade que você tem de articular o seu trabalho, de inserir o seu trabalho na comunidade, né? Então, sabe, óticas como eu sou muito assim, eu tenho uma visão muito positiva da prática da psicologia comunitária, né? Quer dizer, como que eu posso fazer psicologia aonde as pessoas estão, né? Às vezes as pessoas pensam que psicologia comunitária é psicologia filantrópica, alguma coisa. Não, mas é como fazer a psicologia aonde as pessoas estão. Então, se elas estão na empresa, há uma construção que precisa ser feita de saúde psicológica ali. Se é no esporte, se é enfim, todos os ambientes demandam que você tenha uma prática de desenvolvimento do status psicológico das pessoas. E aí, quando você tem, às vezes, uma visão só, como você disse, Luiz, de tecnicidade, tecnicismo ou academicismo, você sabe muito, mas a inserção disso é pequena, né? É pequena. E eu faria um paralelo bem rapidinho, por conta do tempo aí, o quanto isso pode ser reproduzido até mesmo nos fatores de personalidade. Então, muitos estudos a respeito dos transtornos de ordem emocional, psicológica, e que pode redundar na situação do suicídio, estão relacionados também com o exercício dessa competência emocional, por conta de que, às vezes, o desenvolvimento social, o desenvolvimento psicológico não privilegiou, às vezes, um preparo para situações de angústias, para situações, às vezes, de enfrentamento ou de lidar com situações de conflitos. Então, às vezes, a gente tem que pensar como está o preparo dos nossos jovens, que são as maiores vítimas, né, da situação de suicídio, para enfrentar os desmandos, né? Qual é o nível de competência emocional, social que estamos oferecendo, né, nas escolas, para as pessoas, nas relações familiares, né, para que elas possam lidar com tudo isso. Será que a gente não está dando diversão? Estamos dando comida, estamos dando roupa, estamos dando uma porção de coisa e pouca formação de competência para essas relações sociais e emocionais, né? Então, é um incógnito, é uma questão que a gente tem que estar sempre discutindo, né, Luiz? Muito bem. Muita coisa que a gente precisa discutir, que a gente precisa estar sempre refletindo, que diz respeito aí a cuidar de nós mesmos, cuidarmos uns dos outros, seja na instituição de qual natureza for, seja nas organizações de trabalho. Eu penso que o princípio geral é sempre esse, né? Cuidar de si, cuidar um do outro. Aliás, são cuidados que eu não vejo como sendo possíveis de se separar, não é? Para cuidar de mim mesmo, eu preciso cuidar do outro também, não é? Parece que não, mas o tempo voou, gente. O tempo voou. Eu quero já aqui agradecer todo mundo que acompanhou a nossa conversa, lembrando que ela fica disponível na página de Facebook Psicologia Escolar e Educacional para ser assistida a qualquer momento. É só você ir lá no link e clicar, e dá inclusive para você assistir aquela parte que você gostaria de assistir de novo, talvez se perder um pedacinho ali, quer fazer uma anotação, dá para assistir também. E em breve ela estará disponível também no canal de YouTube. Meu canal de YouTube está com um nome provisório que é o meu. Você está vendo aí, Luiz Bosco. Eu vou pensar melhor que nome que eu coloco nele, tá bom? Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que mandaram aqui umas saudações para a gente. A Andréia Silva parabenizou que o tema é muito importante, mas ela falou que precisaria de intérprete de Libras. Os surdos também devem ter acesso a essa temática. Sem sombra de dúvida, é uma coisa que eu sempre penso. O Facebook conta apenas com legenda automática, e eu sei que para a população surda não ajuda tanto assim. Já é alguma coisa, mas não é o ideal. Eu tenho uma questão, uma dificuldade, temos todos uma dificuldade de acesso a intérpretes, e também até porque intérprete é um trabalho pago,
Não sei se vocês sabem, a gente não recebe um centavo para estar nessa conversa aqui. Eu não paguei nada para o Valdir, não. A gente combina, quando passar a pandemia, uma cerveja, né? Para botar a conversa em dia também. Mas a gente não recebe um centavo para estar aqui, não. Mas se houver intérprete disponível aí, disposto ou disposta para fazer esse trabalho na amizade, na contribuição para o conhecimento, a gente aceita sem sombra de dúvida. Abraço para a Elaine Monteiro, que mandou uma boa noite para a gente, para o Andrei Campos, para todo mundo aí que está parabenizando, que está mandando seu boa noite para nós. Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui, por disponibilizar o seu tempo para dividir todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Então, gostaria aí que você, se você quiser dar mais uma mensagem para o pessoal, mais um recadinho para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tá ok. Luiz, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos que participaram, tá? Estou sempre à disposição, eu tenho a minha página no Facebook, a Campus, né? É escrito com V de vida no lugar da letra O, então é fácil acessar, né? E também a minha página pessoal do Facebook. A gente está sempre disposto a ajudar, compartilhar, conversar e disposto a aceitar convites aí quando surgir a oportunidade, tá? É um aprendizado para todos nós. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade, mais uma vez. E é isso, gente. Na semana que vem, na terça-feira, às 19h30, a gente está aqui de novo. Aí a convidada vai ser a Marisa Barleto. Quem que é a Marisa? Marisa é professora aposentada da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ela é graduada em psicologia também e doutora em educação. A gente vai conversar sobre violência contra a mulher, a violência doméstica e o impacto disso na questão do suicídio também. Então vai ser um bate-papo bem bacana também, com bastante informação. Terça que vem, aqui nesse canal, às 19h30. Por fim, a Carla mandou também um boa noite para a gente aqui. Boa noite para todo mundo. A gente vai encerrando a nossa conversa da terça-feira. Valeu, gente, e até terça-feira que vem.